calvície, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cabelos, a calvície afeta mais de 42 milhões de brasileiros. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os mais atingidos são os homens, podendo adquirir essa condição até os 50 anos. Aí fica um questionamento: em que momento a pessoa deve se preocupar com a calvície? Quem vai conversar comigo hoje e responder todas as minhas perguntas é o terapeuta capilar Michel Dal, médico, que é o nosso convidado para tirar todas as dúvidas. Boa tarde, Michel. Boa tarde, muito obrigado. Imagina, fiquei tão nervosa com o assunto, porque eu também estou ficando meio careca aqui, até me embananei. Então, vamos lá. Antes disso, você que está em casa, tem alguma dúvida, alguma questão, manda um WhatsApp para a gente. Aproveita para poder tirar todas as suas dúvidas. A pergunta que não quer calar: em que momento se preocupar com a queda de cabelos? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder mais uma vez aí conversar com o pessoal da NDTV, enfim, com a galera do Vero Mais, que o programa é tão assistido, né? A gente fica sempre honrado. A preocupação com a calvície, eu diria que ela é algo que você consegue visualizar já na sua casa, né? Então, por exemplo, em tricologia, nós falamos que todo filho que tem um pai ou que tem uma mãe com problemáticas capilares tem 50% de chance de herdar no cromossomo essa problemática. Então, por exemplo, se eu tenho o meu pai calvo, eu ainda tenho lá 18, 19, 20 anos, obviamente que eu não vou ter isso de forma tão veemente assim, em alguns casos tem, mas a maioria não, né? Então, mesmo eu não tendo ainda esse caso com tamanha veemência visual em mim, eu observo na minha família isso e eu já começo um tratamento de prevenção, porque pode ser sim que eu tenha 50% de chances de ter o mesmo destino do meu pai ou da minha mãe, certo? Então, é hereditariedade, é um dos fatores. A alopecia androgenética, né, que seria a calvície em si, que existe uma diferença bem grande entre calvície e queda de cabelo. Tá. Calvície é miniaturização, afinamento de fios, ou seja, se eu estou com calvície, meu cabelo não está caindo, está afinando, né? O cabelo que vai, devido à alopecia androgenética, a sensibilidade à dihidrotestosterona, ela gera uma inflamação na região superior. Isso tanto em homem como em mulher. Só que a única diferença é que as fases na mulher são menores, geralmente na pré-menopausa, enfim. O homem começa lá, a latência pelos 17, 18 anos, porque a DHT, obviamente, que é muito mais evidente, né? Muito mais, enfim, latente no homem em si, né? Então, essa inflamação que gera na região superior, ela bagunça todo o processo. Ela bagunça a microbiota do couro cabeludo e, principalmente, ela bagunça a catalisação da ATP, que é a moeda energética. Então, produzida lá pela mitocôndria, etc. Aquelas aulinhas de ciências da sétima série, né? Tempo. Então, assim, o indivíduo que tem alopecia androgenética, ele começa a produzir menos queratina, que é o composto básico do fio, né? E menos melanina. Então, pela inflamação que ataca o melanócito e o queratinócito, a pessoa produz menos queratina, menos melanina e começa a ter um fio cada vez mais claro e mais fino. A inflamação também bagunça a liberação de fator de crescimento natural ali no couro cabeludo. Então, o cabelo começa a crescer menos. Com o tempo, começa a ficar um cabelo cada vez mais curto, mais claro, mais fino, mais curto, mais claro, mais fino e vai literalmente sumindo da cabeça. Sumindo da cabeça mesmo. Esse é o processo da calvície. A alopecia androgenética, que tem relação com a genética, tem lá os 50% de chance de herdar lá do pai, da mãe, dos avós, enfim. Pode pular uma geração. Por exemplo, eu posso ter calvície e os meus filhos não ter, os meus netos podem vir a ter, entendeu? Então tem esses contextos, né? Já a queda capilar, nós chamamos de eflúvio. O eflúvio ele pode ser um eflúvio agudo, ele pode ser um eflúvio crônico. E geralmente os eflúvios agudos, a maioria das pessoas, para não dizer todas, a gente passa, porque o cabelo cai mesmo, devido a estresse, uma má alimentação, o uso de uma medicação. Agora, por exemplo, com a problemática da pandemia, com a Covid-19, as pessoas que passaram por aquela, quando se tiveram febre muito intensa, ou enfim, uma problemática muito forte ali, fisicamente falando, possivelmente vão ter queda capilar. Agora, a queda capilar em si só, ela se resolve sozinha quando a pessoa consegue resolver o ponto causal, né? Ou seja, estou com deficiência alimentar, comecei a me alimentar melhor, automaticamente eu vou diminuir a queda. Estou com estresse, sair da zona de estresse, automaticamente eu vou resolver a queda. O desafio da queda, do eflúvio, quando ele se torna crônico, é quando a pessoa não sai
sai, né, literalmente da zona de tensão. Ou seja, eu me estresso muito no meu trabalho, eu detesto o que eu faço, possivelmente, para se estressar tanto assim, para aquilo ser tão, assim, digamos assim, dificultoso para a pessoa. Daí a pessoa não sai do trabalho, entra numa depressão, não sai de uma relação tóxica, por exemplo, aí adentra num contexto de eflúvio crônico, aí sim pode gerar falhas capilares, etc. O que ocorre também para as pessoas de casa entenderem que muitas vezes a pessoa tem a predisposição genética, tem a calvície em si, tem a alopecia androgenética e aí une com o eflúvio. Ah, tem como piorar, como tudo na vida. Como tudo na vida tem como piorar. A pessoa pode ter calvície e queda de cabelo. Eu tenho um amigo meu que ele fala que nada é tão ruim que não possa ser piorado. É verdade. Então tem a saturação, sim. Como tem pessoas também que saturam 3, a pessoa tem alopecia androgenética, une com eflúvio e ainda por questões emocionais muito profundas, muito inconscientes, começa a ter alopecia areata, que é aqueles círculos. Entendi. Sem o cabelo. Então, existe a saturação digamos assim, dos distúrbios capilares, né? Tudo precisa ser tratado e tudo pode ser tratado ainda bem. Entendi. Isso que eu quero ver contigo, então. Antes de chegarmos ao tratamento, tu falou da prevenção. Como é que é feita essa prevenção? A partir de que idade dá para começar? Quando a gente fala em tratamento, eu sempre ratifico que em terapia capilar, como terapeuta capilar, o terapeuta digamos que ele é um ajudador da pessoa para que ela não venha a ter as problemáticas que são realmente, digamos, irreversíveis. Porque quando você fala em cabelo, você tem que cuidar muito, porque o bunge, o coração do folículo piloso, ele é muito sensível. Então, quando ele é atingido, por exemplo, num contexto de uma alopecia androgenética ou até num eflúvio que gerou um processo inflamatório muito forte, quando o bunge é atingido e ele morre, não existe mais como voltar. Então, matou a raiz, até eu brinco sempre, é igual adubar uma terra sem semente. É por isso que muitas pessoas se frustram com esses tratamentos comprados por internet, etc., enxerga aquele antes e depois e não sei o quê. E até muitas pessoas, talvez, que estão me assistindo aí, me acham até um pouquinho sucinta quando me chamam lá no Instagram e que eu falo, a gente uma consulta e tal. Porque realmente é caso a caso. Cada caso é um caso. Cada caso é uma história diferente. Então até eu posto lá no meu Instagram, que é @MDM, Saúde Capilar, quem quiser seguir lá, me ajuda lá. Olha, a gente vai passar aí depois também, no certo. final. Então eu posto lá antes e depois sim, para realmente a gente chamar a atenção, etc. Mas eu sempre ratifico que cada caso é diferente, né? Então, quando você mata o teu folículo piloso, já não existe mais, inexiste a reversão. Então, o tratamento em si, respondendo a tua pergunta, criando todo um contexto para poder responder ela de forma um pouco mais ratificada, o tratamento é uma palavra que eu diria assim, que ele é muito mais relacionado a um hábito de vida. Entendi. Ou seja, eu não quero ficar calvo. A partir de agora, eu vou mudar cuidar. os meus hábitos para me manter a minha saúde capilar, porque a minha genética capilar é de ter um cabelo mais fraco, mais entre aspas. fininho. Mais fino, ou seja, eu já tenho isso na família, eu tenho queda, ou então até propriamente o meu trabalho, ele me traz bastante picos aí emocionais, ou a minha alimentação não está muito ok, daí eu vou arrumar a minha alimentação visando o meu cabelo, entendeu? Então, Legal. Existem as formas de você criar uma dieta de vida para que o teu cabelo possa ser melhor. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas e depois a gente continua falando sobre quimioterapia, transplantes e próteses. A primeira é que a gente estava conversando aqui, uma pergunta. Pessoas, por favor, mandem os seus nomes para a gente. Vamos lá, boa tarde. Tintura de cabelo, usando todo mês, pode dar queda de cabelo? Depende da tintura. Se ela for uma tintura que ela adentra no córtex e chega na medula do fio, que oxide o fio, pode gerar quebra de ponta de sulfeto. Então, em si não é a queda, excesso que ela tem uma queimadura no couro cabeludo, uma irritação no couro cabeludo. Quebra então o cabelo, quebra o fio. Imagina assim, o fio como um elo com uma corrente, com vários elos, né? Quebra um daqueles elos. Eu sempre sugiro, eu aconselho a pessoa a fazer mensalmente uma tonalização. Aí fica só na cutícula, é aquela tintura que sai rápido, sai em poucas lavagens, essa jamais tem problema, pode fazer tranquilamente. Ou então pode fazer essa que não pega na raiz, ó. Entendeu? Aí não pega na raiz, aí não tem problema. Sendo que ela saia de forma rápida. Exato. Tem uma outra aqui também, uma outra questão. Olá, sou Sonilde do Vila Real, tive depressão há anos atrás, perdeu muito cabelo e nunca mais voltou a crescer. Tem algo que eu possa fazer para a volta dos cabelos? Tem sim, ela precisa, na verdade, ela precisa voltar a realimentar esses fios, né? Porque existe uma condição bastante peculiar da depressão que a pessoa tem alguns hábitos de vida
de vida que são desinteressantes para o cabelo, ou seja, a alimentação dela possivelmente não está ok, os hábitos em si de vida dela, sono, o aumento do cortisol, que em processos depressivos a gente tem de nora, de adrenalina, vai fazer com que esse cabelo continue caindo. E por ter uma queda contínua, pode ser que ela está com eflúvio crônico. Esse cabelo está sempre caindo e é por isso que ela jamais vai ter aquele cabelo de volta de novo, porque ela não saiu ainda daquele quadro patológico que gerou a queda capilar. Entendi. Quer dizer que tem que reprogramar tudo. Exatamente. Tem que se reprogramar. Tem outra pergunta aqui, ó. Boa tarde. Alguma vitamina que ajude a crescer os cabelos? Existem várias, principalmente as vitaminas do complexo B. Então, a pessoa que tem aí uma pouca ingestão de vitaminas do complexo B tem deficiência aí no crescimento capilar, né? Então, é bem importante. Eu sempre falo, a pessoa que tem um cabelo bom come ovo. Ovo é fantástico, tem tudo ali. Biotina, enxofre, boa parte das vitaminas do complexo B. Ovo é o alimento onde do mais? cabelo. Vamos lá, agora já virou questão nutricional também. Complexo B está onde? Tu vai conseguir, ó, alimentos bons, vamos falar alimentos bons para o cabelo. Carne, feijão, lentilha, bons carboidratos, né? Digamos assim, aqui falando em bom, batata doce, batata inglesa, mandioca. Aí é uma alimentação ok para o cabelo. Frutas em geral e bastante água. E evitar um detalhe, evitar o consumo do café, que nós aqui, principalmente do sul, a gente consome o café com o alimento. Evitar o consumo do café com o alimento. Vocês comem cuca com churrasco. Isso para mim foi uma grande descoberta. Cuca para mim era no café da tarde. Exatamente. Café com alimento, no caso. O café com bolo, o café com pão. Por exemplo, assim, de manhã eu vou fazer um omelete e eu vou tomar com café preto, que é uma alimentação até bem maromba, assim. Boa parte das... Bem maromba, é ótimo. Boa parte das vitaminas do complexo B, o café ele vai roubar. Então... Ele prejudica a absorção das vitaminas do complexo B, né? Então é sempre bacana você fazer uso do café, como é uma bebida estimulante, meia tarde, meia manhã e sozinho. Só ele? Só ele. Entendi. Tem outra aqui, opa, o vitamina, tá. Olá, sou de Chapecó, gostaria de saber o que pode ser. Estou perdendo muito cabelo, tenho 20 anos e uma filha de 7 meses e sinto dor no couro cabeludo quando eu lavo. Meu cabelo muitas vezes arde. Meu pai e nenhum parente próximo é careca, meu irmão sente bastante dor de cabeça e está perdendo o cabelo também, com 26 anos. Está perdendo o cabelo na nuca. Possivelmente se está perdendo o cabelo na nuca, ele está com um processo, uma reação autoimune. Isso pode ser, por exemplo, num contexto, uma alopecia areata, que não tem morte do folículo piloso, que só perde o folículo piloso, se interrompe a fase de crescimento do cabelo, ou pode ser um contexto ainda mais desafiador, que é uma alopecia cicatricial, onde o folículo piloso perde o privilégio imune, ou seja, forma uma falha e não nasce mais cabelo. Link plano pilar, uma pseudopelada, aí uma alopecia fibrosante frontal, entendeu? Entendi, os nomes são contextos desafiadores. Então, ou seja, o que eu aconselho para ela? Fazer isso ontem, não hoje, tá? Ontem. Procurar um médico, urgentemente. Então fala ali para ela. Urgentemente, amada, procura um médico, tá? Pode ser muito sério isso. Boa tarde, me chamo Esther. Tenho uma preocupação em relação à queda capilar. Tive meu filho com parto normal há 6 meses e após o parto comecei a ter queda de cabelo. E até hoje, é normal isso? Normal não é. Porém, após a mulher ter a criança, enfim, após o parto, existe o eflúvio, né? Existe aquele eflúvio pontual que passa por alguns meses de queda, por baixo de progesterona também, enfim. Que depois da gravidez tudo, né? Quando a gente está grávida fica tudo lindo, cabelo, pele, depois só isso. Exatamente. Agora, se isso continua, é porque reside uma falta nela. Então, primeiramente, vetorização médica, ver se está faltando alguma vitamina e algum mineral. E depois, terapia capilar para ajudar ela a voltar a ter aquele cabelão. É possível. Olha, aqui ó, o gene da calvície é repassado pelo homem ou pela mulher? E por que ele se manifesta mais nos homens? Independe, pode estar no cromossomo XX, no XY. Isso não, eu diria assim que procurar a culpa é algo completamente pífio para o ato de tratar. Sim. O que basicamente se manifesta mais nos homens, porque obviamente tem relação com a testosterona, então que é o hormônio, né, predominante no homem, né? Mas na mulher, né, na pré-menopausa, que ela começa a ter ali a testo mais veemente no seu organismo, também se ela tem a sensibilidade genética que é oriunda
ali do cromossomo, que é oriunda da genética dela, obviamente que ela vai começar a ter o afinamento, a miniaturização dos fios. É por isso que dificilmente você vai ver uma mulher completamente calva por alopecia androgenética. Entendi. Ela pode ser calva por uma alopecia cicatricial ou por uma areata, mas pela androgenética é difícil você ver ela completamente calva, porque o tempo de ação andrógena é menor do que o homem, que começa a partir já dos 17, 18 anos e vai até os 50. A mulher geralmente após os 30. Tá bom. Agora tem aqui um elogio. Sou Volmara, comecei a tratar com o Michel, tô gostando muito, super recomendo. Mando um abraço para você. Um beijo para essa moça abençoada aí. Linda, inclusive. Então, a gente estava conversando, eu não baixei o volume aqui, por isso. A gente estava conversando, Michel, de uma coisa também que eu acho muito importante, que é o processo da quimioterapia, né? Pessoas que têm câncer acabam perdendo todo o cabelo. O tratamento, nesses casos, é o mesmo tratamento para calvície normal? Não. Na quimioterapia existe o que chamamos em tricologia de eflúvio anágeno, né? Então, não é o telógeno, é o anágeno, encurtamento da fase de crescimento do cabelo devido à medicação. Isso pode ocorrer, em algum contexto, até a pessoa tomando uma medicação aí pontual para alguma patologia. Sabe? Existem vários medicamentos que o cabelo, enfim, que fazem com que o cabelo venha a cair. Como na químio o processo é muito intenso, evidentemente que esse cabelo ele vai cair basicamente na sua totalidade. Ele cresce normal, assim que parar ali o uso, ele vai voltar. A única situação é que ele volta muitas vezes, como tem uma diferenciação ali, uma troca de pontezinhas de queratina dentro do fio. Pode voltar diferente. Ele volta diferente, volta enroladinho, volta... Quem tinha liso volta crespo. Ou até a cor modifica um pouquinho, a melanina também. Então tem esses fatores. Ou muitas vezes volta exatamente normal como era. O cabelo vai voltar. O que eu sugiro para um paciente que pós-quimioterapia? Fazer um bom banho terapêutico, tratar a fibra capilar, vasodilatar o couro cabeludo. Esses contextos de tratamento, eu diria assim que toda pessoa deveria fazer. Porque chega um tempo que o nosso cabelo ele começa a perder força, começa a perder com a idade, né? fibra. Acho que... Um ponto que é importantíssimo entender, assim, para quem está em casa, quem tem ou não tem problema de calvície, distúrbio capilar, é que só vai para o cabelo aquilo que sobra. E conforme a gente vai envelhecendo, vai sobrando cada vez menos para o cabelo. Entendi. E é por isso que você vai ver pessoas idosas que têm menos cabelos. Porque elas nunca fizeram nada, nunca vasodilataram. Então, Michel, e esse cabelo você trata? Óbvio. Até porque eu brinco sempre, que é a minha propaganda, né? Eu trato mesmo, eu não tenho alopecia androgenética. Eu tenho medo de ficar uma velhinha careca. Começar Tu falou do alecrim, né? Sim. Uma dica para quem está em casa, então, com alecrim é fazer tipo uma loção? Isso, tu pode fazer um banho terapêutico, né? Não só com alecrim. O alecrim é um vasodilatador, ele é muito bacana para esses contextos. Eu quero deixar o meu cabelo mais forte. O alecrim vai estimular a corrente sanguínea. Automaticamente, se você come bem, se nutre bem, tem uma vida saudável, você vai atrair mais nutrientes para esse foliculoso. Outro ponto que é importantíssimo entender, o couro cabeludo é uma região que a gente não ocupa. Então, o sangue tem uma certa dificuldade de circular aqui. E isso que tu fez, exercícios também ajudam? Por isso que é muito importante a massagem epicrânea. Até uma vez eu ensinei aqui, né? O pessoal pode pegar a mãozinha em casa aqui, ó, coloca em cima da orelha, aperta aqui, ó, e faz para frente e para trás. Você está mexendo aqui, ó, tá vasodilatando o epicrânio frontal, posterior e a galha aponeurótica, que liga os dois lados aqui. Levanta a mão aqui, ó, e faz para cima e para baixo. Olha. Você está vasodilatando os músculos auriculares, o músculo da orelha. Isso uma vez por dia? Uma vez uns 10 minutinhos, vai ajudar a acalmar, a pessoa vai dormir melhor. Faz antes de dormir. Boa. Boa. E antes da gente acabar rapidinho, em que caso você recomenda a prótese capilar? Eu diria assim, para alguém que realmente não consegue, né, aceitar. A prótese, no caso, é a peruca, né? A peruca em si, aquela do passado, é aquela que a pessoa tirava e tal, guardava. Tem uma que dá para... A prótese hoje em dia é aquela grudada, né, colada, né? Então eu diria que em últimos casos, quando realmente a pessoa não consegue aceitar ali o processo da falha. Ou, por exemplo, para mulheres, no contexto de uma alopecia areata, uma alopecia cicatricial, enfim, eu vou usar a prótese porque realmente não tem solução, não tem como o meu cabelo voltar. Eu sempre trago a pessoa para a reflexão para ela ter uma observação um pouco diferenciada. Se é um processo de camuflagem literal que eu posso tratar, a prótese vai me prejudicar o meu tratamento. Outro detalhe, a prótese traz um volume capilar para a pessoa que é irreal. Sim. Então, eu diria assim, em qual momento a pessoa vai tirar esse cabelo e vai mostrar
para o outro que quem ela é. Então é desafiador por isso. Entendeu? A gente está acabando o programa de hoje. Eu queria que tu reforçasse o teu Instagram para quem quiser saber mais. Bacana, @MDM Saúde Capilar. É só entrar no Instagram, @MDM Saúde Capilar. Me segue lá, chama a gente lá, que vai ser um prazer falar com vocês.